Você já tentou fazer uma porta de correr com várias folhas no ArchiCAD e não conseguiu? O objeto padrão do ArchiCAD só permite com que a gente faça portas de correr com até 4 folhas, o que para muitos projetos pode ser um problema. Por mais que tenha algumas formas de a gente tentar reverter isso, modelando a porta manualmente, usando parede de cortina, faz falta ter um objeto que permite a criação de portas multifolhas. Por mais que já tenham alguns objetos pagos que fazem essa função e que são muito bons, acabou de ser lançado pela Ulimax um objeto totalmente gratuito para fazer várias portas multifolhas no ArchiCAD. Nessa aula eu vou mostrar como você pode baixar esse objeto gratuitamente e como você pode usá-lo nos seus projetos do ArchiCAD. Para isso eu vou entrar no site da ulimax.com.br. Aqui no menu superior eu vou encontrar essa opção de biblioteca BIM. Aqui eu tenho vários objetos que estão disponíveis para download, não só relacionados às portas multifolha, mas também tem opções de janela e outros tipos de porta, como por exemplo essa porta de giro, que é uma porta de abrir tradicional, mas com os detalhes de batente diferentes daqueles que a gente encontra por padrão na biblioteca do ArchiCAD. Temos também aqui uma porta camarão, por exemplo, que pode ser bem interessante, mas, por mais que eu recomendo que você até baixe todos esses objetos para testar e ver o que faz sentido para você, o foco desse vídeo são as portas de correr em multifolhas. E aqui a gente tem algumas opções diferentes, com detalhes diferentes para cada uma dessas portas, o que pode ser muito interessante. Você já tem aqui opções de portas para deixar o seu modelo correto sem ter que se preocupar em só fazer um ajuste num detalhe, por exemplo. Eu tenho aqui, olha, essa porta com batente oculto, essa porta de batente de madeira e eu também tenho essa Ulimax Euro. Cada uma delas tem um detalhe diferente para esses encaixes e para esses batentes da porta. Isso aqui são portas em madeira, mas se eu continuar abaixando aqui, eu também tenho as mesmas portas em alumínio. Claro, o detalhe vai variar, as medidas vão variar por conta do material, mas eu tenho essa opção aqui também, o que pode ser super útil para você ter essa variação de materialidade e de detalhes dependendo da porta que você quer fazer. Para fazer o download, é só apertar nesse botão de download embaixo de cada uma dessas imagens. Aqui no ArchiCAD, para inserir isso, é super fácil. Eu vou acessar o menu de arquivo, bibliotecas e objetos e gestor da biblioteca. Aqui eu já criei uma pastinha no meu computador em que eu coloquei todos esses arquivos que eu baixei deles. E eu só precisei arrastar isso aqui para a minha gestão de bibliotecas e isso já aparece para mim no ArchiCAD. Nesse caso, eu já criei um arquivo que eu já coloquei essas portas e eu já tenho essa biblioteca aqui adicionada. Mas depois que você fizer isso, você pode acessar a ferramenta de porta e também a de janela, e você vai passar a encontrar aqui na sua biblioteca vinculada, caso você tenha inserido uma pasta inteira igual eu fiz, a porta que você colocou e todas as opções disponíveis, todas as que você baixou. Aqui no caso, vamos dar uma olhada em algumas delas para ver como é que isso funciona. Primeiro, eu tenho aqui essa porta camarão, que é super interessante e vai me permitir também ter um controle alto sobre a quantidade de folhas que eu tenho. Então aqui eu posso escolher quantas folhas eu tenho do lado direito, quantas folhas eu tenho do lado esquerdo, tendo a possibilidade de colocar até 16 folhas, ou seja, tem um limite bastante grande do tamanho dessa porta camarão, assim como algumas outras configurações. Em relação à porta de giro que eu comentei, ela tem um detalhe de batente interessante, que talvez seja útil para você. Mas o foco aqui são essas portas multifolhas. Aqui eu tenho uma delas, a gente pode entrar nas definições do elemento para entender como ela funciona. Eu tenho várias configurações aqui que eu recomendo que você vá explorando para ver o que faz sentido para você, mas eu vou apontar algumas muito interessantes. A primeira delas é justamente o número de painéis que a gente pode ter. Por padrão, ela vem com essa opção de 3 painéis, mas se a gente clicar nessa setinha, você pode ver que você pode colocar qualquer coisa entre 2 e 10 painéis. Se eu botar aqui 10 painéis para a gente ter um exemplo, olha só, eu já tenho esses 10 painéis de folha. Claro, aqui isso acabou ficando muito grande para essa espessura de parede e também muito pequeno, as folhas ficaram pequenininhas. Mas eu tenho a possibilidade de colocar isso em uma parte maior do meu projeto para que faça sentido. E sobre isso, a gente também tem algumas outras opções interessantes. Por exemplo, eu posso deixar esses painéis embutidos na parede e ele vai criar aqui um compartimento para eles. Deixa eu até diminuir essa quantidade de folhas. Eu vou botar aqui 6 folhas. Não, deixa eu deixar até menos. Vamos botar 5 folhas. Pronto. E deixa eu tirar essa porta daqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Eu tenho esse compartimento para embutir, que eu tenho total flexibilidade para ajustar as suas dimensões e eu consigo facilmente colocar todas essas folhas aqui dentro. Esse é um bloco super paramétrico, que lembra muitos objetos do próprio ArchiCAD, não só em termos de parametrização dele aqui pelo símbolo em planta, mas também a quantidade de definições que a gente tem. Sobre essas definições aqui eu posso escolher questões de materialidade e se eu avançar nessa setinha aqui em cima, eu consigo determinar praticamente todas as suas dimensões, podendo regular a questão de batente, de moldura, de espessura de vidro,
de madeira, assim como a sua materialidade. Aqui eu ainda consigo configurar algumas coisas de representação 2D desse bloco. E se eu avançar aqui nas configurações, eu tenho todas as opções listadas. Caso você queira entrar em algum controle mais específico, pode envolver o arco da alvenaria, o fechamento de reboco e coisas do tipo. E basicamente aqui nesse arquivo eu coloquei aqui as outras portas para a gente ver o tipo de detalhe de cada uma delas. Por exemplo, aqui eu tenho essa porta que é Skyfull 75, ela tem esses encaixes aqui que vocês podem ver, que são bem interessantes. Essa daqui é a Ulimax Euro, que tem um encaixe também diferente. Basicamente o que vai variar entre elas são justamente esses detalhes de batente e de trilho. As configurações para cada uma vão ser praticamente as mesmas. São blocos super padronizados, são super interessantes e que definitivamente valem a pena que você baixe e os conheça.